O clamor de Abacuque é o tema da mensagem que a gente vai conversar hoje. E esse livro de Abacuque, ele fica no finalzinho já do Antigo Testamento, onde a gente chama de galeria dos profetas menores. E claro que profeta menor, não porque é menos importante do que Jeremias e Isaías, não, porque escreveram menos do que Jeremias, Isaías, enfim, Ezequiel. Então, abra a Bíblia que você tem aí, ou acesse essa Bíblia, no livro do profeta Abacuque. O nome Abacuque é bem sugestivo, significa, segundo estudiosos, do termo hebraico, abraço. Isso que você fez há poucos instantes, abraço. E esse livro de Abacuque, ele é extraordinário, porque ele nos fala sobre economia, sobre política, sobre direitos humanos. Esse texto do profeta Abacuque, embora há mais ou menos mais de 2.500 anos de distância da gente, a sua mensagem é extremamente atual e é relevante aos nossos dias. Daí a gente vai perceber que o clamor de Abacuque também se torna o meu clamor e também o teu clamor. Antes de eu ler a oração de Abacuque, que está aqui, nos primeiros 4 versículos, eu quero te informar o que está no entorno do Abacuque que o leva a orar. O Abacuque é um profeta que vive num tempo de instabilidade social, política, econômica, onde Israel, o povo de Israel, está cercado por inimigos, e também dentro do povo de Israel existe um inimigo muito forte, que é esta falta de compromisso com os valores do Deus de Israel, o Deus eterno. Há uma deteriorização moral entre o povo de Israel, e por trás tem a Assíria, que está perdendo espaço para a grande Babilônia, que está em ascensão, e o Egito, que está em guerra com a Babilônia, e o povo de Israel, aliado do Egito, também é atacado e cercado pela Babilônia, essa grande potência que está se erguendo. E o Abacuque olha para o povo, não vê solução, olha no seu entorno e percebe que está cercado, e o que fazer em tempo de crise, em tempo de fragilidade. O que fazer quando a gente não sabe mais como agir? O que ele faz? O que ele faz, igreja? Ele clama. Assim como você que está com um problema no seu relacionamento conjugal, que não sabe mais o que fazer, você faz o quê? Clama. Assim como você que tem um problema na sua empresa, que você não sabe o que fazer, você faz o quê? Clama. Assim como você que está com a relação com o teu filho, que você já fez de tudo, e você não consegue entendê-lo, nem ele consegue entender você, faz o quê? Clama ao Senhor. Assim como você que tem um diagnóstico de uma enfermidade que os médicos, a medicina já disse para você que não tem jeito, o que você faz? Clama ao Senhor. Então, não nos faltam motivos para nós clamarmos a Deus. Abacuque está vivenciando essa realidade. Olha o que o texto está dizendo, a oração de Abacuque. Pelo menos 3 orações são feitas aqui neste livro. Eu leio a primeira oração que ele faz, que diz assim: ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, e há quem suscite a contenda e o litígio. Por isso, a lei é frouxa e o julgamento nunca se manifesta, pois perverso se aproxima do justo, e assim o julgamento prossegue errado. Essa oração de Abacuque
Talvez você já tenha orado assim também. Até quando, Senhor, eu vou viver endividado? Cheque especial. Cobradores em minha porta. Devendo a 2 pessoas. 2. Deus e o mundo. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, eu vou viver esse conflito no meu casamento? Até quando, Senhor, eu vou viver essa fragilidade do corpo, com esta enfermidade desse jeito? Até quando, Senhor, eu vou viver cada mês fazendo contas e pensando, fecha as portas do meu comércio, não fecha, fecha, não fecha, fecha, não fecha? Até quando, Senhor, eu vou ver injustiça, maldade, desigualdade, pobreza? Até quando, Senhor? Até quando? Essa oração de Abacuque já foi a tua oração um dia? Já foi a minha oração? Ou talvez está sendo a tua oração nesse momento que você está vivendo? Até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Uma outra coisa, quantas vezes também a gente orava, ou já orou, e a oração parece que ela não vai. Parece que não há conexão com Deus. Parece que a nossa senha do Wi-Fi não está funcionando direito porque não consegue se conectar com Deus. A gente ora, 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 ora e não resolve nada. Tudo continua do mesmo jeito. E o que Abacuque faz, o que eu já fiz um dia que talvez você tenha feito. Olha lá, ó, não é nem crente, mas vive bem. Tem saúde e eu que estou orando todo dia não tenho saúde. Talvez você já tenha olhado para aquele que não é nem alguém envolvido ou envolvida com a igreja de um modo como você é envolvido ou envolvida. E você fala, ali, trocou de carro, olha, miserável, olha, trocou de carro. Que coisa, hein? E você fala, e eu que dizimo na igreja. Todo domingo eu vou lá, devolvo o meu dízimo, entrego a minha oferta. E parece que não funciona nada direito na minha vida. Olha para ali, ó. Eu orei tanto para passar no concurso. Um infeliz daquele que nem estudou, ficava a noite toda tomando cachaça nas festas. Aí, passou. Primeiro lugar. E eu estou aqui. Não saí para lugar nenhum, não fui para festa nenhuma, estudei. E aqui ali, feia, que chega da dor de dó. Arrumou um namorado, está noivo, já vai casar. E eu estou aqui, cuidando dos sobrinhos. Você nunca ouviu gente falando isso? É a oração e o clamor de Abacuque. São realidades que afetam a nós. São realidades que fazem parte deste mundo que a gente está vivendo. E o Abacuque, ele começa a clamar. E quando ele clama, ele é sincero com Deus. Ele é. Ele começa a dizer, Deus, até quando? Ele começa a dizer para Deus, Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? Ele começa a dizer, você não está vendo a violência que está aí? Os inimigos cercaram a gente. A moral, a destruição moral do povo. O Senhor não está vendo que há injustiça? Ele começa a ser sincero com Deus, ele rasga o seu coração. Inclusive, no seu clamor, ele começa a questionar a ação de Deus. Aí do verso 5 em diante você vai encontrar Deus respondendo para Abacuque. E a resposta de Deus piora a relação de Deus com Abacuque. Ou melhor, a relação de Abacuque com Deus. Porque Deus vai fazer uma proposta que ele vai dizer, não. Ele vai dizer, olha, o povo desviou de mim, não quer saber de mim. Você mesmo está dizendo, injustiça está acontecendo no meio do povo. Eu estou levantando uma nação violenta, cruel, os caldeus.
e eles estão vindo para dominar vocês. Abacuque não gostou nada e disse: espera aí, Deus, eu estava te clamando aqui para o negócio melhorar. Mas parece que para Deus é assim: antes de melhorar sempre piora um pouquinho. Você já viu? Antes de melhorar, parece que sempre piora um pouquinho. Aqui, Abacuque orou, clamou, foi sincero com Deus, e a resposta de Deus não agradou a Abacuque. Não agradou. O que a gente pode entender desse texto como lição? Primeira coisa, você vai clamar, você vai ser sincero, você vai ser sincera com Deus, mas a resposta de Deus pode não te agradar. Pode não ser a resposta que você está esperando. Pode ser completamente o inverso do que você imaginou. Assim como Abacuque. Aí vem no versículo 12 até o versículo de número 17 do capítulo 1, uma nova oração do Abacuque. Aí ele começa: nu és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Senhor. Mudou o tom. Nós não morremos. Ó Senhor, o puseste para o julgamento, e tu, ó Deus poderoso, o estabeleceste para a correção. Aí ele vai tratar do assunto da decisão de Deus. E eles vão conversar de novo. A oração vai ser um clamor. E aí vem uma terceira oração, um terceiro clamor do Abacuque. E é esse terceiro clamor de Abacuque que é maravilhoso. Porque o Abacuque vai dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ou seja, ainda que a economia esteja terrível, aí ele vai dizer: ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ainda assim eu me regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, Ele me fará andar sobre os meus lugares altos. Para o cantor, ele faz um cântico ao Senhor do seu clamor. O que a gente aprende com o clamor de Abacuque? O clamor de Abacuque nos mostra que nem sempre nós entendemos os caminhos de Deus, mas uma coisa é certa: você pode confiar no Senhor independente das circunstâncias. Essa é a primeira lição do clamor de Abacuque, igreja. Essa é a primeira lição. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imaginou, do jeito que a gente planejou, mas a gente pode confiar em Deus, porque Deus tem um controle de tudo e de todas as coisas. Você que orou segunda, orou terça, orou quarta, orou quinta e falou: Deus, só piora. Eu oro e não melhora. Eu oro e meu marido continua nojento, ruim, não muda. Eu oro e minha mulher continua do jeito que ela está. Eu oro e em casa as coisas parecem que pioram. Agora até o gato resolveu brigar comigo. Eu oro e parece que não melhora nada. Olha a lição de Abacuque. As coisas não podem, às vezes, acontecer como você imagina. Tem um controle de tudo. Para que me estressar? Para que viver em crise? Para que viver em crise? Eu confio no Deus da minha salvação. Essa é a última oração, o último clamor do Abacuque. Uma segunda lição do texto é que na crise mais avassaladora que você esteja vivendo, não seja ela qual for, Deus tem um controle. Deus tem um controle. Aquela dor mais aguda que você está vivendo, Deus sabe, e Ele tem um controle. Aquela tristeza profunda que você carrega, que acorda com ela, passa o dia carregando e dorme com ela e ela não quer te largar, Deus está no controle. Deus sabe. A terceira lição que o texto vai trazer para a gente
é que na crise mais profunda, mais agonizante, nós devemos orar e clamar e dizer o como a gente se sente, a maneira que a gente se sente, porque Deus, Ele se solidariza com a nossa dor, Deus ouve o nosso clamor e Deus está pertinho de nós. Ele está perto de você. Ele está pertinho de você. Deixa eu te contar uma história. A história da minha vida. Aos 16 anos, eu comecei a sentir algumas coisas e eu não sabia descrever o que era. Congregava numa igreja tradicional, você já sabe, uma igreja conservadora liturgicamente, que tinha duas plaquinhas de silêncio de um lado, silêncio do outro, e um cartaz em cima dizendo assim: Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Que se você matasse um mosquito, você era expulso. Bateu palma. Então, nunca tinha ouvido falar de ação do Espírito Santo de Deus, nunca fomos estimulados a deixar esse Espírito agir na nossa vida. Nunca, nunca. Mas comecei a sentir uns negócios aqui dentro que eu não sabia descrever o que era. E ter umas experiências de oração com Deus. Orando, orando e orando. Aí comecei a carregar dentro de mim umas angústias. Sabe o que é angústia? Você dá vontade de chorar sem saber por quê, sem motivo nenhum. Não se falava muito em depressão, nessas doenças, essas coisas que tem hoje. E olha que não tem tanto tempo assim. Não tem, né? Não tem. E aí eu comecei a sentir esses negócios, essas angústias, essas coisas lá dentro e não sabia o que era. Aí eu falei, talvez a igreja que eu congrego não está me dando possibilidade de resposta. Então eu vou sair e vou começar a frequentar alguns outros lugares com a perspectiva diferente. Tá bom, tá. Aí eu fui na igreja Deus é Amor. Fui no culto de revelação, Levi. Falei, Deus vai revelar e esse negócio agora vai ficar bom. Cheguei lá e sentei no segundo banco. Fiquei lá, congregando com os nossos irmãos. E eu olhava no relógio e dizia, nessa revelação não vem não, é? E cantava música, cantava outra música, bem animada, e cantava outro, depois um vinha, e daqui a pouco deixaram o melhor para o final. Revelação no final. Aí o pastor veio, aí começou a revelar. E tem gente aqui que está assim, assim. Aí um levantava a mão e vinha chorando. Aí outro levantava a mão e vinha de cá. E o terceiro falava, agora sou eu, e nada para mim. O quarto sou eu, nada para mim. Saí dali frustrado. Eu criei uma expectativa no meu coração de que Deus iria falar de modo assim diretamente para mim, sabe? E a coisa iria melhorar. Porque eu estava clamando por resposta, o que era aquilo, eu não estava entendendo o que era aquilo. Aí eu saí, fui para casa. Cheguei em casa e encontrei meus pais orando. Culto em casa, orando. Aí eu passei e parecia que o culto estava bom, sabe? Todo mundo orando e eu não estava conseguindo nem cultuar. Aí passei direto para o quarto, cheguei lá. Fiquei assim, pensando, Deus, que negócio é esse? O que está acontecendo? Aí peguei a Bíblia, abri para lá, abri para cá. Aí isso caiu no Salmo 34. Perto está o Senhor, os que têm o coração quebrantado, os ouve e livra de todo o mal. Aí fiquei nervoso. Você já passou por isso? Você está sentindo uma coisa que não sabe o que é. Aí eu fui sair, peguei a moto e fui andar, sem rumo. E conversando com Deus, e ali pilotando a moto. De repente eu ouvi, Levi, uma voz. Falou, para! Aí eu parei. Quando eu parei, o trem começou a passar na minha frente. Onde eu morava tinha ferrovia. Eu não tinha visto o trem. Aí tirei o capacete. Fiquei tentando entender aquilo ali. Eu voltei para casa. Quando eu voltei para casa, a
Ajoelhei, orei, abri o texto. Quando abri o texto, estava lá escrito, novamente: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado, que era a angústia que eu estava sentindo, os ouve e livra de todo o mal. E esse texto foi o primeiro texto que foi lido no culto na igreja Deus é Amor. Deus falou comigo nesse texto, mas eu não ouvi porque eu queria que ele falasse do jeito que eu queria. Do jeito que eu queria. E a partir daquele momento, eu comecei a perceber que Deus me ouve. Que Deus está comigo. Que mesmo quando eu não entendo, mesmo quando a alma está angustiada, Deus está ali comigo. Ele nos protege. Ele nos livra de todo o mal. E eu aprendi que Deus, Ele se revela e Ele se esconde. É muita pretensão nossa achar que toda vez que a gente ajoelhar, que vai ser do mesmo jeito. Não vai ser do mesmo jeito. Um dia eu choro, um dia eu clamo, um dia eu não sinto nada, um dia eu sinto raiva, um dia eu me desespero, um dia eu desabafo. Nunca é a mesma coisa. Deus é mistério. Ele se revela e Ele se esconde. E ninguém, absolutamente ninguém, nunca deixou de passar pelo silêncio de Deus. Nem mesmo Jesus. Ele clamou: Pai, por que me desamparaste? O silêncio de Deus. Mas depois veio a resposta do Pai. Ele ressurgiu em glória. Ele ressurgiu em glória. Então não importa o quanto você ore, quanta angústia esteja no teu coração, Deus está com você. Deus te ouve. E outra coisa, o Abacuque imaginava assim: Deus vai falar sim. Deus vai vir e vai tornar todo mundo bonzinho. Deus vai destruir os caldeus e a coisa vai ficar boa. Não, Deus veio e falou assim: estou levantando os caldeus para cair com tudo em cima de vocês. Abacuque fala: espera aí, que negócio é esse? Quando você ora, é a vontade de Deus, meu irmão, não é a tua vontade. Ele que diz o que Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, a hora que Ele vai fazer, o momento que Ele vai fazer. Então não fique achando que Ele não está te ouvindo no clamor, não. Continue clamando. Eu disse aqui que Ana foi quantas vezes ao templo? Muitas vezes. O texto está dizendo que ela ia sempre. Mas em uma dessas idas, algo diferente aconteceu com ela ali. Então continue vindo na campanha de oração. Continue vindo aos cultos, continue orando na sua casa, continue de joelhos dobrados na sua casa, continue clamando ao Senhor, continue clamando, porque Ele te ouve. Ele ouve aqueles que têm um coração quebrantado e Ele livra de todos os males. Isaías diz que Deus habita no alto sublime trono, mas Ele habita no coração do contrito para vivificar, para salvar, para restaurar. Se você está na fase do silêncio de Deus, glorifica Ele, porque essa é a fase que Deus leva todo mundo para depois exaltar, sabe? E trazer uma vocação, trazer algo maravilhoso na sua vida. Ninguém nunca deixou de passar pelo silêncio de Deus. Todos, todos e todos. E lembre-se, Deus é mistério. Ele se revela e Ele se esconde. E quando o Espírito Santo te chamar e te pegar de jeito, você não consegue fugir dele. Fica de pé. Ei, quando o Espírito Santo de Deus te chamar e disser assim: olha, você já teve o seu tempo, você já fugiu demais, você já caminhou por outros caminhos, mas agora eu quero você aqui. Não resista, porque é Deus te chamando para um concerto de vida, para uma nova aliança, para voltar ao primeiro amor. Aproveite que a igreja está orando nesses dias, vem orar, vem orar, vem orar, porque quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, você vai saber que é resposta de oração. É resposta de Deus. É resposta do Senhor. Não importam as circunstâncias, não importa.
nos alegraremos no Senhor e exultaremos no Deus da nossa salvação. Cante ao Senhor essa canção, dizendo: posso clamar, eu posso clamar, porque eu sei quem está me ouvindo. E clame a Ele, continue clamando a Ele, mesmo não sendo do jeito que você quer, mesmo não obtendo a resposta que você quer. Clame, porque Ele está te ouvindo, Ele ouve você, Ele está ouvindo você, Ele está com você.